dia 6 de março, quarta-feira, tivemos em nossa comunidade Santa Terezinha a tradicional missa de distribuição das cinzas, na qual celebramos o início do tempo litúrgico da Quaresma e também a abertura da campanha da Fraternidade, que este ano reflete sobre o tema Fraternidade e Políticas Públicas, e nos traz como lema um pequeno trecho do livro do profeta Isaías, que nos diz: serás libertado pelo direito e pela justiça. A Santa Missa foi presidida pelo reitor da Igreja de Santa Terezinha, o missionário redentorista Padre Paulo Henrique. Conversamos com o missionário redentorista Padre Pedro Paulo Dalbó. Ele nos explicou sobre a importância e o significado do tempo da Quaresma. O tempo quaresmal para nós cristãos católicos é um tempo importante porque nos chama principalmente a experiência da conversão do coração. É o tempo em que a Igreja nos pede para que a partir da penitência, do jejum, acompanhemos Jesus na experiência do deserto, para que com ele possamos também fazer a experiência da morte, mas também nos alegrarmos com a ressurreição de Jesus. Então é um tempo de preparação, é um tempo oportuno para a conversão do coração. Nos disse também sobre o sentido das cinzas recebidas. Então a Quaresma, ela inicia-se com a celebração da quarta-feira de cinzas, que tem como sentido fundamental esse chamado à consciência de que somos pó, ou seja, somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, amados por Deus, mas que reconhece também a sua limitação, a sua fraqueza, o seu pecado. E que só encontra sentido na vida, só encontra força de vida na graça misericordiosa de Deus. Então receber as cinzas é este reconhecimento de que somos pó, somos limitados, mas que com a graça de Deus somos chamados a uma vocação, a uma missão maior. Também explicou sobre o ciclo quaresmal. Então o ciclo quaresmal ele começa justamente na quarta-feira de cinzas e vai concluir o seu período já próximo à Semana Santa, em que nós chamamos esse período imediato à celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então são 40 dias. A cada domingo, o Evangelho, a liturgia, vai nos ajudando a aprofundar ainda mais neste encontro com o Senhor, nessa experiência penitencial, nessa experiência da conversão do coração. Nos disse sobre a orientação da Igreja em relação ao jejum e à penitência. Então o jejum e a penitência são duas marcas importantes no período quaresmal, porque justamente dão este ar, este sentido da necessidade de se converter, né? Então quando a gente fala de penitência, quando a gente fala de jejum, tem que ser algo que de fato me leve a uma experiência de conversão. Não pode ser a penitência pela penitência ou o jejum pelo jejum, né? Por exemplo, não vou comer chocolate durante 40 dias, mas depois, no domingo de Páscoa, comer todo o chocolate possível. Não, tem que trazer para uma experiência profunda de conversão, de experiência de encontro comigo mesmo, com as minhas fraquezas, mas também me abrir os olhos às necessidades dos meus irmãos e irmãs. Então, a penitência, o jejum que nós fazemos no período quaresmal deve nos levar a essa experiência da conversão profunda, do encontro comigo mesmo como necessitado da graça de Deus, mas também do encontro com o outro que necessita da graça de Deus e também da minha fraternidade. Para esclarecer um detalhe que para muitos é motivo de curiosidade, nos explicou sobre o significado dos paramentos na cor roxa, que são utilizados durante esse tempo. Então, justamente para marcar essa experiência penitencial, essa experiência de recolhimento, do silêncio, a liturgia utiliza a cor roxa, né? A cor roxa justamente porque marca este sentido mais penitencial, né? Esse sentido do recolhimento, do silêncio que nós vivemos. Somos chamados a viver neste tempo quaresmal.
Padre Pedro nos falou também sobre a campanha da fraternidade deste ano, seu tema e seus principais objetivos e também a sua importância. Então nós, nesse período quaresmal aqui no Brasil, a partir da CNBB, somos convidados também a refletir a campanha da fraternidade. Justamente porque é o tempo que nos chama a conversão do coração, é o tempo da penitência, da escuta da palavra de Deus. Nós somos chamados também a perceber aquelas realidades sociais, eclesiais, que estão contrárias à vontade de Deus na vida de todos e cada um de nós. E a campanha da fraternidade deste ano, então, nos chama a refletirmos sobre as políticas públicas, nos chamando a atenção justamente para perceber aquelas realidades que vão contrárias à vontade de Deus, ou seja, políticas públicas que, em vez de produzir e levar ao bem comum, acaba levando apenas para o interesse de alguns poucos. Isso não é positivo para a sociedade, isso não é a vontade de Deus. Então a campanha da fraternidade nos chama a refletirmos sobre as políticas públicas para que haja, de fato, em nosso país, justiça e direito para todos os cidadãos. E por fim, deixou uma mensagem, desejando a todos uma boa e santa quaresma. Então nós deixamos aqui a nossa mensagem de que você possa viver bem esse tempo quaresmal, deixando-se tocar profundamente pela palavra de Deus, para fazer uma experiência profunda da conversão do coração e caminhando com Jesus ao longo desses 40 dias, neste desejo sincero de seguir a Cristo, possa com Ele também fazer a experiência da morte, mas com Ele também fazer a experiência da ressurreição, da Páscoa. E que assim, renovados na nossa fé, na nossa esperança em Deus, todos juntos possamos caminhar para a Páscoa definitiva no encontro com Jesus. Em nossa comunidade, seguimos com a nossa programação neste tempo quaresmal, com todas as sextas-feiras, procissão da penitência e missa às 5h30 da manhã, e também via sacra e missa também às sextas-feiras, às 19 horas. Participe e reze conosco.